Olá, meus alunos, voltando agora para mais um tema, agora Vale Transporte. Vamos ver o que diz a própria lei. São beneficiários do Vale Transporte trabalhadores em geral tais como empregados, trabalhadores temporários, os atletas, etc. Profissionais regidos pela CLT, entre outros. O Vale Transporte constitui benefício que o empregador antecipa ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então é um valor que o empregador ele antecipa para o funcionário para quê? Para os deslocamentos dele. Trabalho, casa, trabalho, trabalho e casa, entendeu? Então o empregador ele que antecipa. Está exonerado da obrigatoriedade do Vale Transporte o empregador que proporcionar por meios próprios ou contratados em veículos adequados ao transporte coletivo o deslocamento residência, trabalho e vice-versa de seus trabalhadores. Ou seja, tem empresas que alugam ônibus ou que têm ônibus que pegam seus funcionários em casa e levam para o trabalho e vice-versa, de trabalho para casa. Então, esses empregadores, eles não são obrigados a dar Vale Transporte a esses empregados. Então, se o empregador disponibiliza de meios próprios para levar e trazer e vice-versa os funcionários, ele não está obrigado a dar o Vale Transporte a esses funcionários. O Vale Transporte, no que se refere à contribuição do empregador, o que acontece? O Vale Transporte ele não incide para contribuição nenhuma, então, ou seja, ele não se incorpora para desconto de INSS, de FGTS, de imposto de renda, é um valor que é pago para transporte, então ele não incorpora a níveis de verba nenhuma, é apenas o valor que é pago para transporte, para a locomoção do próprio funcionário, para a empresa e vice-versa. A declaração falsa ao uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave passível de demissão por justa causa. Então, ou seja, aquele funcionário que deu lá um atestado falso, dizendo que eu pego transporte, a empresa descobre que ele não utiliza os meios de transporte, ou ele não utiliza os meios de transporte para ir para o trabalho, de casa para ir para o trabalho, ou do trabalho para ir para casa, a empresa descobrindo isso pode dar uma justa causa nele, porque na hora de preencher a concessão dele de Vale Transporte, ele tem que colocar lá a residência que ele mora, os ônibus que ele pega, ou o metrô se ele pegar. Então, se ele deu um atestado falso, a empresa se descobrir, ela pode dar uma justa causa nesse funcionário. Então, ele não pode atestar coisa falsa para a empresa. O Vale Transporte será custeado pelo beneficiário na parcela equivalente até 6% de seu salário básico. Então, ou seja, o empregado, o empregador desconta do empregado até 6% com relação ao seu salário base. Então, por exemplo, o funcionário que ele tem um salário lá de R$1.000. Fez mais 10 horas extras. 10 horas extras. Perfazendo no final um salário de R$1.200, porque ele fez R$200 a mais de hora extra, o desconto do Vale Transporte vai ser 6% em cima de R$1.000. Então, é em cima do salário base, em cima do salário que está no contrato, que é os 6%. Não incide adicional de periculosidade, de insalubridade, adicional noturno, é em cima do salário do contrato, que o empregador tem que fazer esse cálculo dos 6%. E pelo empregador no que exceder a parcela referida neste caso. Então, por exemplo, o funcionário ele vai lá e desconta 6% aqui de R$1.000 a R$60. Mas, por exemplo, o empregado ele vai gastar R$180 por mês. Então, o empregador vai arcar com R$120, que é o valor que restante para complementar o transporte do funcionário. Vamos agora para o exercício de Vale Transporte. Tentem fazer esse exercício que eu já volto para a resolução do mesmo. Cálculo de Vale Transporte. Funcionário com salário de R$1.150 por mês. Gasta R$8,80 por dia de Vale Transporte. Quanto a empresa terá que descontar do funcionário e custear o restante do transporte do mesmo
no mês que tenha 22 dias úteis. Então vamos lá. Por que está esse valor aqui de 8,80 por dia e 22 dias úteis? Eu vou explicar por quê. Por quê? Eu quero saber o quanto vai ser descontado do funcionário, que é os 6%, e quanto a empresa vai ter que custear por fora. Aí nós vamos saber o cálculo. Lembra que eu expliquei logo atrás? Ah, se o funcionário ganha um salário de R$1.000, 6% é igual a R$60. E o funcionário ele gasta R$180 no mês, a empresa vai ter que arcar com R$120, ok? Então aqui é só para fazer esse cálculo. Vamos lá, como é que a gente faz? 8,80 vezes 22 dias que ele vai trabalhar é igual a R$193. Então como é que eu acho os 6% do funcionário? Eu pego o valor de 1.150, que é o valor base, multiplico por 6%, chega ao valor de R$69, que vai ser descontado do funcionário, ok? Aqui é do funcionário. Ah, professor, e quanto a empresa vai ter que arcar? Ué, aqui já não está R$193, que é o valor que ele gasta por dia, 8,80 em 22 dias que ele trabalhou nesse mês, que ele vai trabalhar nesse mês. Então o que faz? É só diminuir. 193,60 menos R$69. Chega ao valor que a empresa vai ter que pagar. Ela vai ter que arcar o restante, R$124,60 e o funcionário R$69. Agora, existe uma outra forma de cálculo que é muito mais vantajosa para os funcionários e que muitas empresas utilizam essa forma de cálculo. Vamos ver como é que funciona essa fórmula de cálculo. Essa fórmula de cálculo ela leva como base os dias úteis. Então, pegar o salário de R$1.150 de funcionário, divide por 30 dias no mês, e multiplica pelos dias úteis. E multiplica por 6%. Chegando ao valor de R$50,60. Então, ou seja, existem duas formas de cálculo. Eu pego o salário do funcionário, multiplico por 6% direto e desconto, ou faço esse cálculo aqui que muitas empresas utilizam. Pego o salário, divido pelos dias, por 30 dias, multiplico pelos dias úteis e multiplico por 6%. E aí eu desconto um valor a menor do funcionário. Ok? Existem duas formas de cálculo e essas duas fórmulas de cálculo são aceitas. Até porque essa segunda fórmula aqui não lesa o funcionário. Muito pelo contrário, é mais vantajoso para o próprio funcionário e muitas empresas utilizam. Bem, espero que tenham gostado. Essa foi a aula de Vale Transporte. A próxima aula vai ser de Vale Refeição. Qualquer dúvida, deixe um contato, deixe um comentário. Ok? E até a próxima aula. Olá, meus alunos, voltando para mais um tema, agora Vale Refeição. Vamos ver o que diz a própria lei de Vale Refeição. É uma parcela paga em natura pela empresa, não tem natureza salarial, não se incorpora a remuneração para qualquer efeito, não constitui base de incidência de contribuição, previdenciário, fundo de garantia e imposto de renda. Ou seja, o pagamento de vale-refeição não incide em nenhum encargo, nem encargo de INSS, nem FGTS e muito menos imposto de renda. É um valor que é para alimentação. A lei não obriga o empregador a disponibilizar a refeição ou alimentação ao funcionário. Então, ou seja, não é uma obrigação. Pode ser que esteja em acordo em convenção coletiva, aí tudo bem, a empresa tem que disponibilizar esse valor de refeição ao funcionário. Mas a lei não obriga, a lei deixa muito claro que não obriga a disponibilizar a refeição. Mas se o empregador disponibilizar, só poderá descontar do funcionário até 20% do custo da refeição, conforme artigo da CLT abaixo. Vamos ver o que diz o artigo 458 da CLT. A participação do trabalhador fica limitada a 20% do custo direto da refeição. Então, ou seja, 20% direto da refeição. O funcionário ganha por dia lá
R$ 20 por dia, R$ 20, R$ 4 que vai ser descontado por refeição, entendeu? Então, é assim que é feito o cálculo, até 20%. Claro que tem empregadores que descontam 10, tem empregadores que descontam um valor simbólico, mas pelo menos descontam alguma coisa, mas fica limitado a 20%. Vamos fazer um exercício agora. Vou pedir para vocês dar uma pausa no vídeo aí, tentem fazer esse exercício que eu já volto para resolvê-lo. Cálculo do vale-refeição ou alimentação. O funcionário com salário de R$ 1.500 por mês, com custo de alimentação de R$ 21 por dia, suponhamos que o mês tenha 22 dias úteis. Quanto a empresa terá que pagar de alimentação ao funcionário e quanto poderá ser descontado do mesmo? Então vamos ver como é que é feito o cálculo. Bem, nós já sabemos que a refeição dele é R$ 21 e ele vai trabalhar 22 dias no mês. Então como é que a gente faz esse cálculo para saber o valor total que ele vai receber de alimentação? Nós vamos pegar os R$ 21, multiplicar por 22 dias, que vão achar o valor de quê? De R$ 462 que ele vai gastar nesse mês. E o valor descontado do funcionário vai ser o quê? De 20%, que a lei própria disse que é até 20%. Então, quanto é que nós vamos descontar, o empregador vai descontar do funcionário? R$ 92,40. E quanto é que esse empregador vai custear por fora? Porque o valor da alimentação do funcionário vai ser R$ 462, menos R$ 92 que por lei a lei deixa descontar, até 20%, o empregador vai pagar do bolso dele, o empregador vai custear com relação à alimentação para o funcionário por fora, R$ 369,60. Então é esse valor aqui que o empregador vai custear. Os outros, R$ 92,40, vai ser descontado do contra-cheque do funcionário, ok? Lembrando que não há incidência de INSS, de imposto de renda ou de FGTS com relação a este valor. Uma observação: a empresa pode descontar um valor simbólico do funcionário. Ela pode descontar, por exemplo, R$ 1 no conselho do funcionário, dizendo que lá é de alimentação. Por quê, meus alunos? A lei entende que caso o empregador não desconte nenhum valor de alimentação do funcionário, é como se o empregador estivesse pagando salário. Então, o ideal é que nós sempre falamos é que, mesmo que desconte R$ 1 lá, dizendo que é R$ 1 com relação à alimentação, entendeu? Então, nesse caso aqui, a empresa iria arcar com R$ 461 e o funcionário com R$ 1. Tem muitas empresas que fazem esse tipo de desconto porque é benéfico para o funcionário. É igual aquele cálculo que nós vimos de vale transporte. Pega o salário, divide por 30 e multiplica pelos dias úteis e por 6%, que aí chega um valor lá menor. É benéfico para o funcionário, dá mais motivação para ele, igual essa parte de alimentação também. Desconta R$ 1, é benéfico para o funcionário vai ficar feliz com relação a isso, e vai ser descontado a menos do próprio funcionário. Bem, essa foi a aula de Vale Transporte, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário. E vamos para a próxima aula, que vai ser de desconto das faltas e repouso semanal remunerado. Ok? Até a próxima aula. Olá, meus alunos, voltando agora para mais um tópico. Vamos ver como é que funciona os descontos das faltas e o repouso semanal remunerado com relação às faltas. Vamos ler um pouco sobre as faltas não justificadas. As faltas não justificadas têm por consequência desconto da remuneração dos dias não trabalhados do empregado. Então, ou seja, o funcionário faltou sem justificativa, vai ser descontado esse dia do funcionário. Além desse dia também, o repouso semanal remunerado. Lembram o que é repouso semanal remunerado? É aquele repouso que geralmente é aos domingos, mas exceto para aqueles que trabalham de escala 12/36. Ou seja, trabalham um dia, folga no outro. Esse já é repouso semanal remunerado. Então, uma diferença aí, mas nós vamos ver no exercício para ficar mais exemplificativo.
além do desconto da remuneração, a empresa também desconta o repouso semanal remunerado, foi o que eu acabei de explicar, né? É facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer o horário de 12 por 36, horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso de alimentação. Aqui a gente fala um pouco de acordo com a 13467, ela veio alterando algumas normas, então colocou também um acordo individual entre empregado e empregador, empregador e empregado, para fazer aquela hora de 12 por 36. É mais para exemplificação, porque nós vamos usar o cálculo justamente por isso. Porque quem trabalha em escala 12 por 36, se faltou num dia, desconta o outro. Faltou no outro dia, desconta outro. Então, por exemplo, o funcionário trabalhou num dia, no outro era folga, se ele faltou hoje, desculpa, o funcionário ele faltou hoje, que era um dia dele de trabalho, no outro dia era folga, então desconta hoje e desconta no outro dia. Ah, no outro dia era para ele trabalhar, ele não foi, desconta esse dia e desconta a folga dele também. E é assim que funciona a parte de 12 por 36. Mas agora é facultado, esse acordo pode ser feito mediante acordo individual pelo empregador e empregado. Antigamente era só através de convenção coletiva. A remuneração mensal pactuada pelo horário abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Esse parágrafo aqui nós já vimos na parte de repouso semanal remunerado, porque antigamente, quando o funcionário estava em escala e a escala dele caía no feriado, a empresa pagava ele em dobro. Hoje em dia, com a 13467, foi o que eu já expliquei. O funcionário ele não vai trabalhar todos os feriados, ele não vai trabalhar todos os domingos. Vai ter feriado até que ele nem vai trabalhar, porque a escala dele que foi montada, ele não vai cair nenhum feriado. Então, ou seja, hoje não abrange mais esses valores, né, de 100% se a parte do dia de o funcionário tiver que trabalhar, tiver caindo um feriado. O que a lei diz é que ele não, mesmo que seja revezamento, ele não pode trabalhar os 4 domingos. Pelo menos no domingo ele tem que folgar. Entendeu? Então, é isso que diz a lei. Vamos ver como é que fica um exercício com relação a faltas. Dê uma pausa no exercício, vê se vocês conseguem fazer o exercício. Eu já volto em seguida para resolvê-lo. Vamos lá para a resolução do exercício. O funcionário com salário de 1.100 por mês trabalha em escala de 6 por 1. Ou seja, ele trabalha de segunda a sábado, 44 horas. 40 horas até sexta, e 4 horas no sábado. Faltou 3 dias na mesma semana. Quanto a empresa terá que descontar do funcionário? Então, ou seja, o repouso semanal desse funcionário é no domingo. Ele trabalha de segunda a sábado, escala 6 por 1. Então, quanto é que eu vou descontar? Ele teve 3 faltas na mesma semana. Então, quanto é que eu vou descontar desse funcionário? Simples, eu já expliquei para vocês como é que se chega ao cálculo, por exemplo, de funcionário, quanto é que ele ganha por hora e quanto é que ele ganha por 30. Por hora, você pega o salário, vê a carga horária dele mensal e divide. Por exemplo, se fosse por hora aqui, eu pegava 1.100 e dividia por 220. E achar o valor da hora do funcionário. O dia, o que nós fazemos? Como é que é feito o cálculo? Pega o salário e divide por 30 dias. Aí nós vamos chegar ao valor, ó, de R$ 36,67. Só que ele faltou 3 dias. Então o que eu faço? Eu pego e multiplico 36,67 vezes 3. Vou chegar ao valor de R$ 110,01. Então qual é o desconto de repouso semanal remunerado? Olha, meus alunos, o que eu expliquei para vocês? Se o salário do funcionário for R$ 1.000 por mês, esse funcionário aqui trabalha 6 por 1. Então o repouso semanal dele é no domingo. Convenhamos que esses R$ 1.000 já não está incluído o domingo, que a empresa está pagando? Então se ele falta durante a semana e tem um domingo e outro tem um feriado, é descontado, além de um dia, é descontado também o domingo. Isso não quer dizer que o funcionário vai trabalhar domingo, meus alunos. Ele está repousando domingo, a domingo é bom dizer assim, para melhor entendimento. A empresa não funciona domingo. Então ele trabalha de segunda a sábado, domingo ele está em casa. Mas é um repouso semanal remunerado.
Então, se ele já é remunerado, quando o funcionário falta durante uma semana, falta na semana, logo em seguida eu desconto esse domingo dele. Porque eu já estou pagando a ele para ele ficar em casa. Então, o que acontece? Como ele faltou 3 dias na semana, eu vou descontar esse domingo dele. Então, eu desconto 3 dias mais o domingo. Agora, meus alunos, vamos supor que vai também ter um exercício sobre isso, que dentro dessa semana tenha um feriado. O que vai acontecer? Ao invés de eu vou descontar aqui 3 dias dele e mais 2 dias de repouso semanal remunerado. Por quê? O repouso semanal remunerado é essencialmente aos domingos, mas também nos feriados. Então, as empresas que não trabalham no feriado, não é por escala, não é por revezamento, se tem um feriado na semana, esses R$1.000 também, o funcionário não vai trabalhar, vocês concordam? Esse salário não já vai estar incluído também a esse feriado? Esse feriado também, ele é chamado de repouso semanal remunerado. É tanto que na hora de cálculo, quando nós fizemos lá o exercício de hora extra, o que nós fazemos o cálculo para calcular o repouso semanal remunerado? Nós pegamos as horas extras, dividimos pelos dias úteis e multiplicando pelos dias o quê? Não úteis. Os dias não úteis eram o quê? Eram os domingos e os feriados. Então, por isso, se um feriado tiver aqui também, ao invés de descontar um dia apenas, descontariam 2. Então, é assim que é feito. Então, o total do desconto desse funcionário, dessa falta de 3 dias, vai ser o valor o quê? A soma dos 3 dias mais o repouso semanal remunerado. Domingo, chegando ao valor de R$ 143,68. Agora nós vamos para o segundo exercício. O funcionário com salário de R$ 1.450 por mês trabalha em escala 6/1. Faltou 4 dias, sendo que 2 em uma semana e outros 2 em outra semana. Quanto a empresa terá que descontar do funcionário? Bem, meus alunos, eu já expliquei o quê? Que de segunda a sábado, o funcionário ele trabalha e o repouso semanal remunerado dele é o domingo. Se logo ele faltou 2 dias em uma semana, 2 dias desconto um domingo. 2 dias na outra semana, eu desconto outro domingo. Então, já deu para perceber o quê? Que eu vou descontar 4 dias da falta dele e mais 2 dias de repouso semanal remunerado. Porque ele faltou em 2 semanas, 2 dias em 2 semanas. Então, como o salário dele já estava incluído domingo, eu desconto os 2 domingos das 2 semanas dele. Então, vamos ver como é que fica o cálculo. Primeiro eu acho o dia, 1.450 dividido por 30, 48,33. O que eu faço? Eu multiplico 48,33 vezes 2. Da primeira semana, o mesmo cálculo para a segunda. E da primeira semana, o repouso semanal remunerado foi de um dia, que é o 48,33, que é um dia. E na segunda semana, mais um dia, R$ 48,33. No final das contas, o que acontece? Eu descontei, a empresa descontou dele, do funcionário, o valor praticamente de 6 dias. Por quê? Na verdade, ele faltou 2 dias, um repouso semanal remunerado. Mais 2 dias, outro repouso semanal remunerado. Então foi descontado 6 dias do funcionário. Bem, o repouso semanal remunerado também não é muito difícil com relação ao desconto das faltas e repouso semanal remunerado. Não é também um bicho de 7 cabeças. Vamos fazer outros exercícios agora. Dê uma pausa no vídeo. Tente fazer esse exercício que eu já volto logo para resolver. Olá, meus alunos, vou resolver agora esses exercícios com relação às faltas e repouso semanal remunerado. O funcionário com salário de R$ 1.450 por mês trabalha em escala 6/1. Faltou 2 dias, sendo que uma segunda e uma terça-feira. Sendo que na quinta-feira era feriado. Então lembra que eu falei que o repouso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos, a exceção para
pessoal de 12 por 36 e a parte de revezamento. E nesse caso, como é 6 por 1, a folga dele é domingo, mas ele não trabalha feriado, então também vai ser descontado dele esse feriado, porque já está pago, como eu falei. O salário lá de R$1.000 já está incluído os feriados e os domingos ao qual o funcionário não trabalha. Então como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o salário, divido por 30, vou achar um dia do funcionário. As duas faltas referentes a segunda e terça, eu pego o mesmo valor, 48,33, e multiplico por 2, chegando ao valor de 96,66. O desconto ao domingo e do feriado é a mesma coisa, é um dia. Então, como ele faltou numa segunda e na terça e na quinta-feira era um feriado, e como esse valor já estava pago, ao invés de descontar aqui apenas o domingo, eu desconto o feriado e o domingo dele. Então, eu desconto mais 2, eu desconto 2 de ponto semanal remunerado, chegando ao valor o quê? De R$ 193,32. Então não tem mistério nenhum, meus alunos. É o que eu já expliquei ao longo das aulas. E aos poucos acredito que vai entrando na cabeça de vocês, vocês vão entendendo com esses exercícios, eu vou entendendo mais ainda. Agora vamos fazer o cálculo do desconto das faltas nas escalas de 12 por 36. Lembra que eu falei que na escala, quando o funcionário ele falta um dia, desconto outro, falta um dia, desconto outro? Por quê? Vou explicar novamente. Se você paga um salário de R$2.000 para o funcionário, no mês de 30 dias, esse funcionário de escala 12 por 36, ele vai trabalhar 15 dias e folgar 15 dias. Convenhamos que esses R$2.000 também não está na parte de repouso semanal remunerado? Então aqui, se ele falta um dia, eu desconto o outro. Se ele falta outro dia, eu desconto o outro. Se ele faltou na segunda, a folga dele é na terça, eu desconto a terça. Se era para ele trabalhar na quarta, ele faltou na quarta, eu desconto a quinta. Se era para ele trabalhar na quinta, ele faltou na quinta, eu desconto a sexta. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui vamos ver como é que está a parte do exercício. O funcionário com salário de R$ 1.630 por mês faltou 3 dias. Quanto a empresa terá que descontar do funcionário? É justamente o exemplo que eu estava dando em cima. Se ele faltou 3 dias, primeiro cálculo que eu faço, 1.630 divido por 30 dias, chega ao valor de 54,33. Ele teve 3 faltas. 3 faltas, 54,33 vezes 3 é igual a 162,99. O repouso no semanal remunerado vai ser o mesmo valor, por quê? Faltou um dia, desconta o outro. Faltou outro dia, desconta a folga. Faltou outro dia, desconta a folga. Eu desconto a folga, meus alunos, mas o funcionário ele vai estar de folga em casa, ele não vai trabalhar. Porque se ele tinha que trabalhar hoje, ele faltou, no outro dia era a folga dele, ele continua folgando. O que eu vou descontar é a remuneração. A folga ele vai continuar. Até porque se ele faltou hoje, que era a escala dele, vai trabalhar no outro dia, a empresa vai ter que pagar. Então, por isso que assim, se ele estava de escala hoje, faltou hoje, desconta a folga do outro dia. Aí na quarta-feira, por exemplo, hoje é segunda, desconta a terça. Na quarta-feira ele tinha que trabalhar e faltou. Ele não vai folgar na quinta, ele não vai estar em casa na quinta, desconta a quinta também. E assim sucessivamente. Bem, esses foram exercícios de faltas mais repouso semanal remunerado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe um comentário. E vamos até a próxima aula, que vai ser de desconto de atrasos do funcionário. Como é que eu desconto os atrasos do funcionário? Ok? Até a próxima aula.